É importante contextualizar tudo isso, por isso eu converso agora com o professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Começando com o cessar-fogo, ou o que a gente pode chamar, pelo menos, de cessar-fogo. Muitas trocas de acusações hoje sobre violações desse cessar-fogo e o Líbano ficando de fora desses 15 dias onde não deveriam acontecer ataques, mas aconteceram. Sabemos disso. O quanto isso deve preocupar para quem vai acompanhar essas 2 semanas agora, com a expectativa de que a paz retorne àquela região. Professor, boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Márcio, o cessar-fogo mal começou e já foi interrompido. O Estreito de Hormuz já está novamente fechado. O Irã cita o Líbano. Israel e os Estados Unidos dizem que o Líbano não estava no acordo, mas o Paquistão, que mediou esse acordo, diz que estava sim. No entanto, Márcio, o Irã também bombardeou países da região hoje. Segundo os próprios países, eles foram bombardeados, foi a Arábia Saudita, o Kuwait e o Catar. Então, os dois lados violam termos que foram estabelecidos ontem e que foram acordados ontem. Há uma discordância sobre os termos, a discordância é sobre o Líbano, especificamente. O Netanyahu já disse que não vai cessar os ataques, mas o Irã também continua atacando países da região. Então, a expectativa não é favorável e a conversa que deve haver, a negociação que deve haver na sexta-feira, também tem termos difíceis, porque o Irã pretende continuar com o seu programa nuclear, com o programa de mísseis e ter o controle do Estreito de Hormuz, Márcio. Pois é, falando do Estreito de Hormuz especificamente, militarmente falando, e a gente viu toda a resistência iraniana com os drones baratos enfrentando os caríssimos mísseis de interceptação americanos, mas eu acho que militarmente falando, os iranianos perderam essa guerra, militarmente falando, mas a possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz, ou seja, a passagem de 20% do petróleo do planeta, isso ninguém tira do Irã. E é uma arma poderosa, a gente percebeu isso. O que a gente pode esperar agora dos iranianos com essa estratégia daqui para frente, professor? Olha, Márcio, a guerra tem objetivos políticos, né? A gente aprendeu isso com Clausewitz, um grande autor da área de estudos estratégicos. Então, se a gente pensar no Vietnã, por exemplo, o Vietnã também perdeu militarmente a guerra, mas os Estados Unidos se retiraram do Vietnã sem atingir seus objetivos políticos. Nas guerras no Afeganistão, no Iraque também. Então, a questão toda é que os Estados Unidos não cumpriram seus objetivos militares que foram estabelecidos pelo Trump e pelo Pete Hegseth, secretário de guerra. O Pete Hegseth disse que o objetivo era acabar com a possibilidade do Irã de projetar poder. Se o Irã consegue fechar o Estreito de Hormuz e afetar a economia do mundo inteiro, o Irã continua projetando poder. Se o Irã continua com drones e mísseis, o Irã continua com projeção de poder através de armas. Então, na verdade, os Estados Unidos não perfizeram os seus objetivos nem militares nesse momento. Agora, é verdade que o Irã é a força mais fraca nessa guerra e que, taticamente, Estados Unidos e Israel colecionam conquistas, acabaram com a marinha iraniana, por exemplo. Mas essa guerra está longe de cumprir os objetivos a que foi destinada. Márcio. Sem dúvida, isso quando Trump consegue dizer os seus objetivos, que a gente nunca sabe quais são exatamente. Agora, falando um pouco das propostas a serem negociadas a partir de sábado no Paquistão. Hoje, a Casa Branca manteve o discurso de que o Irã deve entregar o urânio enriquecido. Isso seria prioridade nessas conversas. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse inclusive que os iranianos sinalizaram positivamente para isso. Será verdade isso, professor? Os iranianos dizem o contrário. Eles dizem que conseguiram o direito de continuar com o seu programa de enriquecimento de urânio. Veja só, Márcio, são 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, que não tem fins civis. O urânio para fins civis é até 20%. Então, como seria a extração desse urânio do Irã? Porque o Trump diz que vai cavocar o Irã e que o Irã vai ajudar.
O urânio está espalhado pelo Irã, está em Fordo, em Isfahan, em Natanz, em instalações diferentes dentro do país. Como é que seria a extração de 440 quilos de urânio, que estão a um passo de enriquecimento a 90% para fazer pelo menos 10 ogivas nucleares? Isso é muito complicado. Se o Trump não conseguir retirar esse urânio do Irã, é uma das principais razões dele para ir para essa guerra terá sido esvaziada, porque ele disse que o Irã não pode ter um programa nuclear e foi por isso que ele atacou o Irã sem autorização do Congresso, porque isso seria uma ameaça iminente aos Estados Unidos, Márcio. Repetindo então, a negociação começa no sábado de manhã, pelo horário do Paquistão, e também foi falado pela Casa Branca que o vice-presidente americano, J.D. Vance, ele vai ser o negociador-chefe dessa conversa, que a gente percebe tem pontos absolutamente em aberto e com visões bem distintas, neste momento, pelo menos, do que de como chegar num consenso. Eu pergunto o que a gente pode esperar de J.D. Vance como o negociador-chefe, professor? J.D. Vance que sempre foi contra essa guerra, que saiu de cena quando Trump entrou nessa guerra. O J.D. Vance que é totalmente pró-Israel, declaradamente usando textos bíblicos. Agora, os outros negociadores dos Estados Unidos foram muito criticados. O Steve Witkoff, o Jared Kushner, eles foram criticados não só nessa negociação, mas também na negociação que tiveram com a Rússia, porque favoreceram a Rússia. O negociador, o Keith Kellogg, o general dos Estados Unidos que entende da guerra entre Rússia e Ucrânia, foi tirado da negociação porque a Rússia pediu. Então, não são negociadores profissionais. O Kushner é genro do Trump. Eles não têm a capacidade para fazer, não têm capacitação para fazer esse tipo de negociação. E o J.D. Vance também não tem, Márcio. Então, o que esperar do vice-presidente que não estudou esses temas, que não se preparou profissionalmente para essa função, mas que vai tomar a posição de um diplomata sênior nesse caso? Não há muito a se esperar, Márcio. O clima não está muito otimista. Muito obrigado, professor Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite.